E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí à nossa quarta-feira live. Então agora nós vamos começar a trabalhar essas lives na quarta-feira, trazendo informações extremamente pertinentes referentes a assuntos da nossa área, né? Assuntos de fisiologia, de treinamento e tudo mais. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. André Lopes, eu sou PhD em Ciências do Movimento Humano e eu produzo conteúdo aqui nas redes sociais, especificamente aqui no Instagram. Então vocês devem acompanhar as minhas postagens, os meus vídeos e tudo mais. Hoje a gente tem um assunto específico, a gente vai trabalhar sobre assuntos relacionados ao processo de emagrecimento. Então essa live ela é uma live específica referente a isso. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa live. A primeira coisa que eu quero pedir para vocês é que vocês comentem aqui da onde é que vocês estão falando. Qual é o lugar, qual é o estado, qual é a cidade que a gente está chegando com essa live. Aí acabou de entrar o professor aqui agora, né? Bacana, tô vendo várias pessoas conhecidas, muito legal. A gente vai fazer um debate bem legal, bem bacana. Então vocês podem fazer perguntas referentes ao assunto. Aí Alves, tudo bem Alves? Seja muito bem-vindo à minha live. Você já é meu seguidor há bastante tempo. Você é da área da educação física, da nutrição, da medicina. Então aí tá falando o Alves de Mato Grosso. Aí o Raulinho, tudo bem? De Fortaleza. Muito bacana. Aí o professor Sérgio, tudo bem? Aí, grande judoca do Café com Judô, uma página muito legal, tá falando do Rio de Janeiro. A Pamela Costa, Bragança, no Pará. Muito legal. Oi, Geisa, tudo bom? Você fala do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro capital? Você fala da capital mesmo do Rio de Janeiro ou alguma cidade aí do estado do Rio de Janeiro? Conta pra mim. Então assim, a nossa live hoje a gente vai conversar basicamente referente ao assunto de emagrecimento. Então vocês podem fazer perguntas referentes a esse assunto. A live, ela vai ser focada nessa situação. Como é que tá chegando o áudio pra vocês? O áudio tá bom? A imagem, como é que tá? A imagem tá boa também? Então é muito legal que a gente possa conversar a respeito disso, tá? Então vamos lá, vamos conversando aí a respeito. Vamos começar, eu vou puxar o assunto e a gente vai debatendo a respeito disso, tá? A primeira coisa que eu quero falar para vocês referentes a isso, aí, Centro de Santa Cruz, muito legal. Boa noite, mestre, Rio de Janeiro, Duque de Caxias. Aí, legal, Carlos. Tudo tranquilo, Marlon, muito bom, que bom que vocês estão escutando bem. Então, quando a gente fala de processos de emagrecimento, a gente está falando de pessoas que estão com excesso de peso, né? Estão obesas, estão acima daquilo que é considerado ideal ou considerado saudável. Então, oi Cassiana, também, tá falando de onde, Cassi? Tá falando do litoral de Santa Catarina, isso? Então, assim, é muito importante que a gente entenda algumas coisas referentes a essa situação. Quando nós falamos de emagrecimento, quando nós falamos do assunto emagrecimento, a matemática ela é muito importante para que a gente entenda um primeiro momento, um primeiro contexto, tá? Então, para que se haja o processo de emagrecimento, é imperativo que nós tenhamos um menor consumo de energia e tenhamos um aumento no gasto energético. Quando a gente tem essa queda do consumo de calorias e nós aumentamos o gasto energético, nós fazemos aquilo que nós chamamos de déficit calórico, né? Então nós estamos fazendo uma redução da ingestão de calorias e aumentando o consumo dessas calorias. Dentro desse contexto, quando a gente ingere menos calorias e passa a gastar mais, a tendência é que nós tenhamos uma oxidação de gordura das nossas reservas. E essas reservas, basicamente, elas estão sendo compostas pela gordura subcutânea e também pela gordura visceral. Então, isso é o primeiro ponto que nós temos que ter muito claro na nossa cabeça. É necessário que nós tenhamos um consumo menor daquilo que nós gastamos. Esse é o ponto mais claro que a literatura nos traz com relação à eficiência dos processos de emagrecimento. E aí a primeira pergunta que a gente faz é a seguinte:
E por que que as pessoas elas não conseguem realizar essa situação de um déficit calórico e um aumento do consumo de energia, o aumento do gasto energético de forma geral? E aí nós entramos em questões extremamente mais truncadas, questões bem mais delicadas referentes ao processo de emagrecimento. Se nós pegássemos, e agora eu vou usar um exemplo extremamente radical, mas se nós pegássemos um sujeito que está acima do peso, colocássemos ele numa sala e nós dessemos para ele consumir poucas calorias e permitíssemos que ele fizesse exercício, atividade física, gastasse mais calorias, seria impossível ele não emagrecer, tá? Seria impossível ele não emagrecer. O grande problema é que nós não estamos trancados numa sala, nós não recebemos uma dieta contada e nós também não conseguimos calcular muitas vezes o nosso gasto energético diário. E aí começam os desafios. Quais são os desafios? Toda vez que nós reduzimos o processo de ingesta calórica, nós vamos ter efeitos neurofisiológicos que vão lutar, vão brigar para mudar essa situação. O nosso organismo, ele não foi feito para passar fome. Ele não foi feito para ficar em déficit calórico. Isso é um mecanismo protetivo do meu organismo. O meu cérebro sempre vai boicotar esse processo de restrição calórica e esse processo de gasto de energia. Então a gente precisa compreender. As pessoas que não conseguem fazer esse tipo de situação, elas não são preguiçosas, vagabundas, elas não são desinteressadas. É uma luta fisiológica de sobrevivência com aquilo que a gente quer fazer. Então a gente quer emagrecer, mas o nosso corpo, o nosso organismo, o nosso cérebro, principalmente, ele não quer que isso aconteça. Por quê? Porque é confortável para o nosso cérebro que nós tenhamos reservas energéticas. Então, para o nosso cérebro, ele sempre vai buscar aquilo que, teoricamente, na concepção, lá do hipotálamo, das respostas mais límbicas, aquelas respostas mais primitivas, ele sempre vai buscar estoque de energia maior. Ele sempre vai fazer isso. Então, todo esse processo é um processo que nos trouxe até aqui como seres dominantes, como seres que somos topo de cadeia alimentar, né? Nós somos a espécie dominante do planeta. E isso aconteceu porque o nosso organismo criou esses mecanismos de defesa. Pensem que o nosso cérebro, ele não é um cérebro do ponto de vista de contingência de energia e gasto de energia muito evoluído. Ele é um cérebro muito primitivo. Ele entende ter muitas calorias armazenadas e ele entende que ter menos calorias armazenadas não é saudável, não é protetivo. Então, esse mecanismo, ele ainda não se adaptou para algumas pessoas com relação à evolução. Que evolução? A evolução social, a evolução industrial de forma geral. Então, essa nossa abundância de acesso à alimentação é uma coisa muito nova para o nosso cérebro. Se nós formos pensar, por exemplo, nós temos geladeira, nós temos fogão, nós temos iFood, nós temos supermercado há pouco tempo, né? Então nós temos acesso a vasta quantidade de alimentação há pouco tempo. Então nosso cérebro, ele ainda não entende essa relação de consumo e de gasto de maneira adequada. Então toda vez que nós tentarmos emagrecer, nós tentarmos diminuir as nossas reservas energéticas, e aqui a gente está falando de gordura subcutânea, gordura visceral, nós vamos ativar mecanismos de proteção. Para que vocês tenham uma ideia dentro dessa jornada toda, a cada quilo de gordura que nós diminuímos no nosso corpo, a nossa vontade de comer aumenta 100 calorias por dia.
Então imagina, uma pessoa que perdeu 10 quilos de gordura corporal, ela emagreceu 10 quilos, ela perdeu 10 quilos de gordura, ela vai ter uma fome aumentada em 1.000 calorias por dia. Por isso que vamos botar entre aspas, muito fácil você perder os primeiros 5, 10 quilos e depois é quase impossível você manter esse peso perdido. Porque o teu organismo, o teu cérebro vai dizer, olha, estão faltando 10 quilos de energia que me deixava mais tranquilo com relação à energia estocada e agora eu preciso que você se alimente mais, eu preciso que você coma mais. Então, aquele efeito que as pessoas chamam de efeito sanfona, as pessoas perdem peso, ganham peso, perdem peso, ganham peso. Isso é extremamente natural, fisiológico dos processos protetivos do nosso cérebro para com as reservas energéticas. O mais importante disso, que ainda se fosse perde 10 quilos e ganha 10 quilos, nós estaríamos num empate no vai e vem. Mas isso não acontece. Geralmente, quando você perde 10 quilos, a sua fome aumenta 1.000 calorias por dia e o seu organismo, de maneira protetiva, vai fazer com que você tenha um armazenamento maior do que aquele que você perdeu. Então a gente diz o seguinte, as pessoas que tentam emagrecer e elas não conseguem se manter magras, elas vão retornar o peso inicial que elas tinham e mais um pouquinho, porque o organismo ele vai querer se proteger. Ah, você perdeu 10 quilos? Então vou fazer você ganhar 11. Ah, você perdeu 11? Então vou fazer você ganhar 12. Então, quanto mais... Boa noite, Tocar. Quanto mais tentativas frustradas nós temos de perder e manter o peso perdido, pior vai ser esse retorno, essa volta fisiológica aos patamares anteriores. Por quê? Porque a gente não volta para aquele patamar que somente nós perdemos. Nós vamos ganhar geralmente mais peso do que nós perdemos. Então todo esse mecanismo é um mecanismo fisiológico, natural, que explica o porquê que as pessoas elas têm dificuldade de emagrecer. Quando emagrecem, elas têm dificuldade de se manter magras e quando elas voltam a engordar, elas engordam mais do que elas tinham emagrecido. Então isso é um grande problema e um grande desafio para a ciência do emagrecimento. Nós temos que entender como é que funcionam esses processos, que são processos relativamente simples de entender, né? Então toda vez que você é desafiado a perder aquilo que você não quer perder, seu cérebro não quer perder, ele luta para reganhar. E quando ele reganha, ele poupa mais do que aquilo que ele tinha perdido. Então isso é muito comum. Então hoje o grande desafio da literatura científica não é entender os processos de emagrecimento. O emagrecimento ele já é entendido. Nós entendemos que para que haja emagrecimento, nós temos que comer menos calorias e gastar mais calorias. Esse é o primeiro ponto. Hoje o desafio é como é que nós eliminamos ou inibimos esses efeitos fisiológicos da perda de peso que fazem com que a gente retorne o peso perdido e ganhe mais do que aquilo que perdeu, tá bom? Vamos lá. O Marlon Bruno Personal, tudo bom, meu velho? O mesmo esforço para perder 10 quilos, dieta e exercício, deve ser mantido. Se tirar o pé da dieta ou do exercício, não se mantém o peso ideal. Essa tua pergunta, na verdade não é uma pergunta, né? É uma afirmação, você está colocando uma afirmação. Ela está parcialmente errada e parcialmente certa, tá? Quando você faz o processo de emagrecimento, eu vou usar o teu exemplo, tá? Perdeu 10 quilos, você precisa não manter a dieta e não manter o gasto, não manter o exercício. Você precisa aumentar os esforços. E isso é muito interessante também, porque pensa bem,
Se eu disse que cada quilo perdido aumenta 100 calorias na fome, significa que você, ao perder 10 quilos, agora tem uma vontade de comer 1000 calorias a mais por dia do que você não tinha. Então você está com a fome aguçada, aquela vontade de comer maior, perfeito? Então você precisa estar mais atento ainda à dieta. Mais atento ainda. E um detalhe muito importante referente ao exercício físico é que todo o processo de exercício físico vai gerar, prestem muito bem atenção nesse ponto, que ele é fundamental para o entendimento da prescrição de treinamento e o processo de manutenção do emagrecimento. Todo e qualquer exercício vai gerar um processo adaptativo de economia de movimento, tá? Toda vez que nós treinamos, nós dizemos para o nosso organismo que ele deve melhorar, que ele deve ficar mais eficiente do ponto de vista energético. O que isso significa? Significa que se você gastava 10 calorias para levantar 10 quilos, ao ficar treinado, você não vai mais gastar 10 calorias para levantar 10 quilos. Agora você gasta 9 calorias para levantar 10 quilos. Então, se eu quero continuar com os efeitos de gasto energético do exercício, eu preciso inevitavelmente progredir o gasto calórico. E isso é um ponto muito interessante, porque pensa bem, se você mantiver o peso perdido, 10 quilos, a sua fome aumentou 1000 calorias por dia. E se você mantiver o exercício físico no mesmo patamar de gasto energético, invariavelmente, ao longo do tempo, você vai ganhar de novo o peso que perdeu. Por quê? Porque você está comendo um pouco a mais, porque a tua fome está maior, e você está gastando menos calorias para fazer a mesma atividade, seja ela no tempo, seja ela no trabalho total, levantamento de peso, quilometragem utilizada. Então você se torna cada vez mais econômico do ponto de vista energético, né, da bioenergética. E isso é fundamental para a gente entender. Então toda vez que nós tenhamos uma questão de emagrecimento, eu não posso apenas manter aquilo que eu estou comendo ou manter aquilo que eu estou fazendo. Eu preciso aumentar ainda mais, aumentar progressivamente essa questão do gasto energético diário, tá? Então isso é um ponto muito importante que a gente entenda. Então toda vez que você faz o emagrecimento, e aqui a gente está usando o exemplo de 10 quilos, né? Toda vez que você faz o emagrecimento de 10 quilos, a sua fome aumenta 1000 calorias por dia e o gasto energético que você tinha fazendo exercício físico, vamos dar um exemplo aí de 1 hora de caminhada por dia, já não será o mesmo gasto energético de 1 hora de caminhada por dia há 1 mês atrás ou 2 meses atrás. São vários fatores que vão influenciar isso. Falei para vocês o fator da adaptação metabólica, que é natural do exercício. O exercício vai fazer com que a gente fique mais eficiente do ponto de vista de bioenergética, e a gente perdeu 10 quilos. Se a gente perdeu 10 quilos, a gente não está mais transportando 10 quilos naquela 1 hora de caminhada. A gente não está mais transportando 10 quilos para subir e descer a escada. Então, imaginem só, se vocês pegarem, por exemplo, hoje uma anilha de 10 quilos, colocar numa mochila, colocar nas costas e caminhar 1 hora, vai ser um gasto energético maior do que se vocês não caminharem com essa anilha de 10 quilos na mochila. Você perdeu 10 quilos, você já não tem mais aquela anilha na mochila. Então você, nesse deslocamento de 1 hora, já está gastando menos calorias. Então isso é um ponto importante. Mas essas calorias, elas não são tão grandes assim, você não tem um gasto energético muito grande, né, porque perdeu 10 quilos e tudo mais. Mas existem outros fatores que são muito importantes relacionados a esse peso perdido. Toda vez que nós temos um peso perdido, nós perdemos peso, nós perdemos pressão na nossa estrutura óssea.
As nossas articulações agora, elas não têm mais a sinalização dos 10 quilos perdidos. E isso faz com que o nosso hipotálamo sinta essa perda, sinta essa falta de pressão e vai aumentar as respostas de fome do organismo. Então, isso é muito importante e explica o porquê a musculação ela é importante independente do gasto calórico que ela gera. Porque se eu comparar a musculação com o treinamento aeróbico, por exemplo, uma caminhada, uma corrida, por minuto a musculação gasta menos calorias. Geralmente gasta a metade ou 40%, 35% da uma hora de caminhada, uma hora de corrida, tá? Então, isso é muito importante. Caloricamente falando, a musculação ela perde quando comparada ao exercício aeróbico. Isso é indiscutível. As pessoas falam, porque musculação, eu queimo X calorias. Não, você não queima. A média de gasto energético da musculação vai, dependendo do treino, obviamente, das cargas levantadas, mas vai ficar em torno de 200 a 400 calorias para treinos mais pesados, mais fortes, 400 calorias. Um treino aeróbico de 400 a 700, 800 calorias, dependendo do peso do sujeito, da massa corporal do sujeito, da quilometragem percorrida nessa uma hora e assim por diante. Então, tecnicamente, se nós compararmos musculação com treinamento aeróbico, o treinamento aeróbico ele gasta mais calorias do que o treinamento de musculação. Só que o treinamento de musculação, ele vai ter uma vantagem, e não é essa vantagem que você está pensando. Muita gente fala, né? Porque eu faço musculação e aí o meu metabolismo aumenta porque eu ganho massa muscular. Veja bem, nós estamos falando de emagrecimento. Emagrecimento, nós estamos falando de déficit calórico, não tem calorias. Então essas calorias, elas estão escassas para o meu organismo. Então eu não vou ter aumento de massa muscular significativa dentro do processo de emagrecimento. Pelo contrário, se eu preservar essa massa muscular, já está de ótimo tamanho. Mas a musculação ela gera o EPOC, o consumo de oxigênio pós-exercício. Verdade, ela causa isso, mas os efeitos de gasto calórico são mínimos, são pouquíssimos. Tá? Dura ali 30 minutos, 60 minutos e vai dar um gasto calórico a mais de 10 a 20 calorias, né, do gasto total do exercício. Então, não vale a pena. Mas onde que a musculação então se encaixa como um auxiliar nesse processo? Quando você faz exercícios de musculação, principalmente os exercícios que geram pressão axial. O que é pressão axial? Quando você tem pressão de cima para baixo. Tá? Então, agachamento, terra, desenvolvimentos, a remada, o supino. A remada e o supino não são axiais, mas são exercícios básicos. Eles vão gerar pressão na estrutura óssea, eles vão gerar pressão nas articulações. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente perde peso, o nosso organismo fica mais leve e, por consequência, a pressão nas articulações diminui. Quando eu diminuo a pressão nas articulações, eu sinalizo para o meu hipotálamo que eu estou perdendo peso, e essa sinalização é uma delas para aumentar a sua fome, a sua vontade de comer. O que a musculação faz? Gera pressão nas articulações. Então, quando você faz agachamento, quando você faz terra, remada, supino, quando você faz desenvolvimentos, quando você salta numa caixa, de cima da caixa para baixo, ou quando você corre, você também tem pressão axial, você está sinalizando para o teu hipotálamo que, está tendo pressão nas minhas articulações. Então, esse aumento da fome passa a ser menor do que seria se você somente perdesse peso e não treinasse, ou fizesse somente academia, fizesse somente caminhadas, ou fizesse somente natação e tudo mais. Então isso é muito interessante. Lembra que quando a gente entra na água,
Nós temos vários fatores na água que aumentam o nosso metabolismo, né? Uma delas é a diferença de caloria, né, que nós estamos produzindo no nosso organismo e a temperatura da água. Esse déficit de temperatura precisa ser compensado por um aumento do gasto energético para manter o nosso calor no corpo. Então isso é um ponto. Quando eu entro na água, eu perco muito calor para a água, porque a água está mais gelada, porque tem a questão da condução, tem a questão ali da passagem da água pelo meu corpo, então tira muito calor. Então eu preciso aumentar o meu metabolismo, esse é um ponto. Segundo ponto, nós perdemos a ação gravitacional de 100% quando nós estamos na água. A gente passa a flutuar. E essa flutuação tira a pressão das nossas articulações. E quando a gente sai da água, daquela 1 hora, 2 horas que a gente fica na água, o que acontece com a nossa vontade de comer? Aumenta, porque aumentou o seu metabolismo por questões de troca de temperatura e porque você ficou mais leve, você perdeu a pressão nos ossos. Então, você sai daquela água com uma vontade de comer muito grande. Então, quando você perde peso, você também tem esse efeito. Claro que não é um efeito tão grande quanto é a perda da ação gravitacional do que na água, né? Então, na água ali a gente fica, às vezes, com 10%, 15%, 20% do nosso peso, da nossa massa total, por causa do efeito da repelência da água, né? A água está tentando nos expulsar dela, então a gente fica muito leve, mas quando a gente perde 10 quilos, vai ter um efeito. Se eu faço musculação com pressão axial, eu ajudo o meu hipotálamo a não interpretar essa perda de peso de forma tão agressiva e gerar tanta fome assim. Entendido isso? Existe um estudo, um trabalho que foi feito com ratos a respeito disso. O que os caras fizeram? Eles pegaram 2 grupos de rato e deram uma dieta para eles emagrecer e colocaram eles a fazer exercício lá naquela rodinha de rato. Os ratos, um dos grupos emagrecia e eles não faziam nada, deixavam emagrecer. Outro grupo, a cada grama que perdia o rato, eles compensavam com um colete com chumbo. Ou seja, o rato perdeu 10 gramas, um chumbo de 10 gramas. O rato perdeu 20 gramas, um chumbo de 20 gramas. O que aconteceu? Os ratos que não tinham o chumbo pararam de emagrecer. Os ratos que tinham a compensação do peso perdido pela colocação do chumbo no colete continuaram o processo de emagrecimento. Vejam que interessante esse trabalho. Óbvio que é um trabalho com ratos, né? A gente não tem ainda nada, ou pelo menos eu não vi nada referente a isso com relação a humanos. Então você não precisa colocar um colete de peso. Se você está em processo de emagrecimento, fazer musculação, e eu não estou falando em gasto calórico, ele ajuda, muito bom, vale a pena, preserva a massa muscular, muito bom, evita o desgaste articular, pressão articular para lesões, etc. Mas ele gera uma pressão axial que ajuda o teu hipotálamo a passar melhor pelas respostas fisiológicas do emagrecimento. Nesse caso, estamos falando especificamente do processo de aumento da fome. Então nós vamos enganar o nosso hipotálamo fazendo exercício de musculação, dando pressão nos ossos para que ele não aumente tanto assim a fome. Recapitulando o que nós falamos anteriormente, a cada quilo perdido aumenta a fome em 100 calorias. Então vejam que interessante. Então o emagrecimento ele não é tão simples. As estratégias de emagrecimento para que nós possamos ajudar o nosso organismo são diversas. E eu preciso dominar isso com muita clareza. Então, quando eu falo aqui, eu faço as postagens, faço os vídeos, e eu insisto a respeito do entendimento, do aprofundamento da fisiologia do exercício, eu não estou falando à toa, eu não estou falando que nem os influenciadores por aí, eu estou falando porque eu estudo essas respostas neurofisiológicas do emagrecimento, neurofisiológicas da hipertrofia, neurofisiológicas do treinamento como um todo e trago essas informações para vocês. Vamos lá aqui, o Magno Figueiredo, desculpa Magno que não tinha, eu travei a tua pergunta aqui, mas eu não tinha respondido ela porque eu queria terminar o meu raciocínio. Existe uma margem de perda, não perca, perda de peso por semana para um emagrecimento saudável? Sim, existe, Magno. O que a gente fala é que as pessoas, de forma geral, para que elas tenham uma perda saudável
de peso, de gordura, nós tenhamos que ter de 500 a 1 quilo, né, 500 gramas a 1 quilo de peso perdido por semana. Mais do que isso poderia abalar de maneira significativa a nossa massa muscular. Poderia fazer com que nós tivéssemos uma perda de massa muscular muito acentuada. Outro ponto extremamente importante é que os processos de emagrecimento, eles precisam ser lentos, eles precisam ser longitudinais. Toda vez que nós aceleramos isso, nós vamos sinalizar os processos de defesa do nosso hipotálamo. Então, se eu perder 4 quilos numa semana, o meu hipotálamo vai se apavorar. Só que se eu perder esses 4 quilos em um mês, ele vai aprendendo a lidar com aquela situação sem fazer um escândalo lá e fazer com que eu tenha mais fome. Então, isso é um ponto extremamente importante. Toda vez que eu emagreço muito rápido, a tendência é que os mecanismos de defesa para engordar novamente sejam ativados mais rapidamente e mais profundamente. Outro ponto, a gordura subcutânea, ela é um armazenador de toxinas, muitas toxinas, pesticidas, várias coisas ficam presas na nossa gordura. Toda vez que a gente emagrece muito rápido, essas toxinas são liberadas na corrente sanguínea e isso pode gerar alguns desconfortos, alguns sintomas que são referentes a essas toxinas que estão presas ali no tecido adiposo. Se eu perco lentamente isso, o meu organismo consegue metabolizar mais tranquilo essas toxinas, tá? Outro ponto extremamente importante é, toda vez que eu perco peso muito rápido, eu posso desenvolver uma coisa chamada pancreatite, que é uma doença relacionada também com a perda de peso acelerada. Então a pancreatite, ela é extremamente perigosa, é uma inflamação no pâncreas que pode levar o sujeito à morte dependendo da gravidade dessa pancreatite. Então vejam que são vários detalhes importantíssimos referentes ao processo de emagrecimento. As pessoas associam, emagrecer é só parar de comer, emagrecer é só parar de comer e fazer exercício. Legal. Do ponto de vista de quinta série, vocês têm razão. Do ponto de vista de quinta série, biologia básica, vocês têm muita razão. Só que nós não estamos falando de biologia básica. Eu estou aqui falando para profissionais de educação física, profissionais de nutrição, profissionais de medicina, fisioterapia, enfermagem, que precisam dominar esses mecanismos para fazer as melhores escolhas. Então, quando um profissional de nutrição ele acha que emagrecer rápido é mais eficiente e ele não entende os mecanismos, ele compromete a saúde do seu paciente. Quando um profissional de educação física ele diz que o processo de emagrecimento ele está pautado basicamente no gasto calórico, ele tem razão, mas existem estratégias que melhoram o processo de lidar com essas respostas do déficit calórico. Eu falei para vocês, se eu comparar musculação com aeróbico gasta mais calorias por minuto do que a musculação. Então, se eu pensar só em calorias, eu vou prescrever o treinamento aeróbico, vai dar certo, esse sujeito ele vai emagrecer sem problema algum. Mas, quando eu prescrevo a musculação, além de eu ter um benefício, mesmo que menor, do gasto calórico comparado ao treinamento aeróbico, eu tenho um controle melhor dos sistemas de proteção hipotalâmico que fariam com que esse cara engordasse rapidamente. Então vejam que são vários pontos a serem considerados. Eu preciso emagrecer rápido. Toda vez que você aumentar demais o gasto energético e o déficit energético, mais o seu hipotálamo vai brigar com você
para que você volte a engordar novamente. Se você conseguir burlar isso, que tem pessoas que burlam melhor isso, você pode ter um deságue de toxinas que estão armazenadas no tecido adiposo, na corrente sanguínea. Isso pode causar desconforto, tontura, náuseas, um monte de coisa, até uma sobrecarga hepática. E se isso for ainda mais rápido, você pode gerar uma inflamação no seu pâncreas, que é a pancreatite. Então vejam que emagrecer é muito simples de entender. Tranca o cara na sala, fecha a porta, bota só o que ele pode comer por dia e bota lá uma esteira para ele gastar energia. Ele vai emagrecer? Vai emagrecer. Só que esse cara vai emagrecer com várias respostas neurofisiológicas. Aumento da fome, ele não vai estar treinando musculação para melhorar esse controle do apetite, ele não vai estar preservando a massa muscular. Então, são várias coisas. Tá? Deixa eu rolar aqui, ver se tem mais perguntas. Deixa eu ver aqui, respondi a pergunta lá em cima. Coach Lennon, boa noite, professor. E o que os estudos nos mostram hoje sobre a bioimpedância quando comparada à avaliação por dobras cutâneas? Então, isso é uma discussão que eu tenho há muitos anos referente a isso. A bioimpedância ela tem vários problemas metodológicos, a gente tem uma questão de preparação para fazer esse exame, então as pessoas elas não fazem essa preparação, e o próprio equipamento ele tem problemas gravíssimos. Ele é um estimador de adiposidade, ele não faz a avaliação de maneira correta. Ah, mas e dobras cutâneas? Dobras cutâneas nós temos um problema gravíssimo, é que as pessoas elas não sabem fazer a metodologia de dobras cutâneas. Tem aberrações acontecendo na nutrição, na educação física, na medicina. As pessoas elas não são treinadas para fazer a coleta de dados. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, depois desses dados coletados, elas não sabem o que fazer com esses dados. Quais são as equações para fazer, quais são os cálculos mais seguros e tudo mais. Então as pessoas elas não sabem isso. Depois que elas fizeram a colocação dessas equações, elas não sabem lidar com os resultados alcançados. Elas não têm domínio de o que fazer com esses resultados. Então, nós temos problemas dos dois. O primeiro problema é o tecnológico, né, ruim e acabou, caro e ruim. O segundo é necessário treinamento, é necessário fazer um suporte muito importante com relação a isso. Lembrando, tá? Essas informações que eu trouxe para vocês, referentes à obesidade, referentes ao processo de emagrecimento, tem 2 cursos no site, aspectos fisiopatológicos da obesidade, custa R$ 97,00. É um curso maravilhoso que ensina todos esses mecanismos, todas essas questões relacionadas à obesidade. E o outro curso é emagrecimento em 24 aulas. São 24 aulas que eu trago informações de tudo isso que eu tô falando para vocês e muito mais aprofundado, porque lá eu tenho slides, eu tenho coisas todas jogando para vocês. Ah, professor, mas qual é o site? Eu vou deixar para vocês aqui o site, eu vou botar aqui para vocês www.isubra.com.br. Então esse é o site onde que eu tenho lá os meus cursos. Então os cursos ficam lá para que vocês possam fazer. Esses dois, de nada, Magno, esses 2 cursos que eu tô falando para vocês, eles custam R$ 97,00 cada um. Então são cursos extremamente baratos mesmo. Então vale a pena, vocês aí que estão acostumados a estudar, querer estudar e ganhar conhecimento, são cursos de R$ 97,00 e que entregam altíssima qualidade referente às questões científicas, à didática. Vocês aprenderam coisas aqui, não aprenderam? Não aprenderam coisas relacionadas a isso? Não foi fácil aprender comigo aqui? Vocês pegaram várias informações legais referentes ao processo de emagrecimento, ao natural. É essa mesma didática que eu uso nos cursos, levando para vocês essas informações. Lá com vantagens. Quais são as vantagens?
A vantagem de ter recurso, de estar mostrando o artigo, mostrando o slide, mostrando a figura e tudo mais. Beleza? Então é muito legal e importante que vocês tenham essa educação continuada, né? Para que vocês entendam que não é tão simples assim a gente dominar um assunto. Isso a gente compreende que a faculdade muitas vezes não nos entregou, né, essas informações todas. A pós-graduação, a especialização não nos entregou essas coisas todas. Então é uma oportunidade muito boa que vocês têm de aprofundar os conhecimentos referentes ao emagrecimento. 2 cursos. Aspectos fisiopatológicos da obesidade, excelente curso para entender os mecanismos, tudo que está influenciando os processos de obesidade, os tratamentos e tudo mais. E emagrecimento em 24 aulas para entender sobre nutrição, entender sobre prescrição de treino e tudo aquilo que cerca o processo. Em relação ao emagrecimento por procedimento cirúrgico, desregula o sistema funcional hormonal do indivíduo. Obrigado, pessoal, boa noite. Isso é uma afirmação? Eu acho que é uma afirmação, né? Então, assim, quando a gente compreende essas questões relacionadas à cirurgia, ela é, ou deveria ser, a última opção, porque ela é uma opção extremamente invasiva, tá? Invasiva. Mas ela é muito eficiente, ela vai funcionar. Na grande maioria dos casos, as pessoas conseguem se manter magras, pelo menos nos primeiros 12 a 24 meses. Então isso já é muito importante. E nós não estamos falando, por exemplo, sobre pessoas que querem perder 5 quilos, 10 quilos. A gente está falando de pessoas que precisam perder 50 quilos. Estamos falando de pessoas que precisam perder 100 quilos. Então a cirurgia bariátrica, ela é extremamente importante e indicada nesses casos mais graves relacionados à obesidade. Maravilha? Então a gente tem que entender esses processos e mecanismos como um todo. Deixa eu ver aqui. Barará fala sobre Mounjaro no emagrecimento. Yankee, tudo bom? Yankee Araújo. Eu sou do GLP-1. Bom, são 2 perguntas relacionadas, tá? Esses novos medicamentos, né, que eles partem do estudo de enzimas contidas nos dragões de Komodo, né? Vocês talvez não saibam dessa história, mas as pesquisas com a baba, né? Com a saliva do dragão de Komodo e também com as enzimas digestivas aumentaram abriram essa possibilidade do surgimento dessas canetas, né? Dessa nova geração de medicamentos. Então, assim, eles são extremamente eficientes e eles são uma ótima alternativa à cirurgia bariátrica. Então, nós temos estudos aí muito bons mostrando que a longo prazo, tá? Não é, eu vou usar uma canetinha 30 dias. Nós estamos falando de estudos aí que mostram acima de 40 semanas, acima de 52 semanas, acima de 72 semanas, mostrando resultados extremamente eficientes, podendo chegar, daí vamos falar por enquanto do Mounjaro, né, da terzepatida e da semiglutida, todos esses que vêm antes do Ozempic e tudo mais, são muito eficientes, podendo gerar uma perda de 20 a 25% da massa corporal total do sujeito. Ou seja, um sujeito que tem 100 quilos pode baixar até para 75 quilos. Uma pessoa de 50 quilos vai conseguir baixar aí 35 quilos. Então, é muito eficiente nesse contexto. Depois nós temos a retroglutida, que a retro é uma nova molécula, uma nova combinação de moléculas que traz os inibidores de apetite, traz os análogos de GLP-1 e traz também o glucagon, que é um ativador da oxidação de gordura. É chamada aí de Godzilla, né? Então, que ainda está em fase de experimento, alguns sujeitos estão vendendo aí, né? Então não se sabe o que é que tem dentro, porque ela ainda está em estudos, não está liberada em país nenhum.
mas é uma grande possibilidade. E a retroglutida, ela tem se mostrado mais eficiente em alguns casos do que a própria cirurgia bariátrica. Então vejam que salto nesses aspectos. Qual é o problema disso? Nós não sabemos os efeitos dela a longo prazo. São moléculas novas. Eu falei para vocês, de 40, 52 semanas, 72 semanas. A gente não sabe como é que vai ser o comportamento do organismo humano, em alguns casos, porque vão haver casos problemáticos, como qualquer outro tipo de medicamento, tá? Com relação ao longo prazo. Então a gente precisa ainda estudar isso, ver como é que isso vai acontecer e se desdobrar. Mas sem dúvida nenhuma, são ferramentas extremamente importantes. Qual é o problema disso? Pessoas que querem perder 5 quilos utilizando essa medicação. Então, daí não é para isso. Elas não foram feitas para essa situação. Elas foram feitas para o tratamento do diabetes, da obesidade grave, e aí sim elas têm um efeito bem bacana e promissor, melhorando as questões metabólicas. Hoje saiu a aprovação para aplicação na apneia do sono, então isso é um outro ponto importante. Tem melhorado as respostas cardiovasculares, tem sido relacionada com as questões de hormônios, mas tudo isso já era identificado pela perda de peso. Então muito está se discutindo referente aos mecanismos desses análogos, de por que ele melhora o metabolismo, por que ele melhora isso, um dos principais efeitos é porque você emagrece. Então o emagrecimento de forma geral starta todos esses benefícios. Quantos estudos mostram? O sujeito emagreceu, melhora a testosterona. O sujeito emagreceu, melhora a glicemia. O sujeito emagreceu, melhora... Então, tudo está relacionado aos processos de emagrecimento. Emagrecer ajuda o organismo a se comportar melhor do ponto de vista fisiológico. Maravilha? Vamos lá, quem tá mais aqui na live? Entrou o Filipão. Leandro, boa noite, professor. Tem uma prima que retirou as glândulas da tireoide. Ela quer fazer bariátrica. Quais os riscos para quem retirou as glândulas? Leandro, eu não sei te dizer se há risco, tá? Por quê? Porque as glândulas, só para que a gente compreenda, né? As glândulas ela tirou a tireoide, isso. Ela tirou a tireoide, então provavelmente ela faz uma reposição de hormônios produzidos pela tireoide, né? Então ela faz a reposição de T4, né? A tetraiodotironina, para compensar essa retirada da tireoide, né? Então isso é muito importante. Ela quer fazer a bariátrica. A bariátrica vai fazer com que ela coma menos. Legal, bacana. A tireoide tem relação ao metabolismo. Provavelmente essa reposição hormonal do T4 esteja sendo acompanhada por um médico e ele está vendo aí os sinais de comportamento fisiológico normal ou muito próximo do normal pelo uso da medicação. Mas eu não sei se existe uma associação de risco. Tirou a tireoide, tem mais risco na bariátrica? Eu não sei te dizer com relação a isso, tá? Vamos lá, mais perguntas. Pessoal entrando e saindo da live. Nós estamos mantendo aí umas 20 pessoas na nossa live em média. Fala pra mim, de onde você é? Quem é que tá falando? De onde é que você é? Qual estado, qual cidade? Leandro, isso, faz uso de T3 e T4, dentre outras medicações. Então, o T4, a tetraiodotironina, ela é, vamos botar assim, a molécula não ativa do T3. Quando essa T4 perde uma das perninhas, ela vira T3 e a T3 ela é ativa no sistema metabólico. Então ela toma T4 para manter os níveis adequados e o T3 já para fazer um efeito mais rápido lá, porque essa conversão de T4 e T3, de T4 em T3 acontece principalmente na glândula tireoide. E ela não tem, né? Queiroz, de Salvador, já tive muito aí, aprendendo muito de Feira de Santana, já estive em Feira de Santana. Caldas Novas eu não tive em Goiás, tenho vontade de conhecer Caldas Novas, aí águas termais, né, Marlon? Vamos fazer alguma coisa aí para ir dar um curso, uma palestra, né? Então,
todos esses mecanismos que eu estou abordando aqui com vocês são mecanismos que estão descritos no curso Aspectos Fisiopatológicos da Obesidade, que está no site, e também no curso de emagrecimento em 24 aulas. Ipiaçu, Minas Gerais, não faço ideia. Antônio Carlos, tenho como ganhar massa magra acima dos 50 anos? Tem como? Isso é uma pergunta bem interessante. Tem como, tá? Tem como, principalmente se você tiver pouca massa magra, tá? Gleidson Rosa de Santa Catarina, personal Gleidson Rosa. Qual cidade em Santa Catarina? Antônio, tem como você ganhar, tá? Pensa o seguinte, se você é sedentário, se você não treinava, você passa a treinar, você ganha um pouco de massa muscular, tá? Ganha massa muscular. Então, quanto mais sedentário você for, maior é seu potencial de ganho. Se você já treina há muitos anos, o melhor que vai acontecer é a manutenção dessa massa muscular, porque você já está nos seus limites fisiológicos, já chegou no patamar alto, então vai ser difícil de você ganhar massa muscular. Então conta pra mim, Antônio, você tá sedentário, treinava demais, tá começando agora? Se você estiver começando agora, provavelmente você vai ganhar massa muscular sim, depois dos 50 anos. Guaramirim, onde é que... Ah, cidade Guaramirim, não sei onde é que é. Uberlândia é uma cidade grande de Minas, né? Muito, muito legal, muito legal. Pessoal, então, estamos chegando ao final da nossa live. Então eu queria deixar para vocês aqui de novo. Querem aprofundar sobre esse assunto? Vão no site. Qual é o site? Vou mostrar para vocês aqui de novo. www.isubra.com.br. 2 cursos indicativos, tá? O Aspectos Fisiopatológicos da Obesidade, R$ 99,00, se eu não me engano, e Emagrecimento em 24 aulas, R$ 99,00. Então pensa bem, com R$ 99,00 você começa a estudar comigo nos meus cursos online. É uma grande oportunidade para vocês aí, para vocês entenderem mais sobre isso. É fundamental a educação continuada. Vocês precisam se atualizar com relação a isso. E os meus cursos são didáticos, científicos, acessíveis e vocês podem fazer e compreender tudo a respeito disso. Maravilha! Vamos lá, vou responder a última pergunta aqui. A menopausa dificulta o emagrecimento por motivos hormonais? Reposição hormonal ajudaria? Mara, o grande problema dessa questão do emagrecimento é uma redução do gasto energético total, tá? Então esse é o primeiro ponto. As pessoas, quanto mais velhas elas ficam, mais acesso à comida elas têm, menos movimento elas fazem, então isso é o grande problema. Quando nós temos 20 anos, a gente sai, se diverte, come pouco, não tem dinheiro para fazer lanche e tudo mais. Quando a gente tem 40, 50, 60 anos, nós já pagamos o nosso carro, já pagamos a nossa casa, nós bebemos melhor, nós comemos mais e nós gastamos menos energia, nós temos mais conforto. E isso tudo faz com que a gente tenha problemas no emagrecimento. Então, o grande lance é se movimentar. Quanto mais a gente se movimentar, melhor é. Ó, a Cássia tá dizendo aí, ó, super indico os cursos. A Cássia já fez vários cursos comigo, presencial, online, e sem dúvida nenhuma aí aprendeu várias coisas, né? Que bacana, que bacana. Gente, então, nós vamos ter um canal agora aberto toda quarta-feira. Eu vou estar aqui com vocês às 21 horas para a gente fazer uma live a respeito de um assunto pré-determinado. Hoje nós falamos sobre emagrecimento, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido algumas coisas referentes a isso e possam aprofundar esse conhecimento lá no site com esses 2 cursos que eu estou indicando para vocês. Os aspectos fisiopatológicos da obesidade e
emagrecimento em 24 aulas. Maravilha? Uma boa noite para vocês, meu professor de pós-graduação. Isso aí mesmo, né? Está em Caxias. Uma boa noite para vocês, espero que tenham gostado da live. Curtam o meu material, divulguem o meu material, compartilhem, indiquem para os colegas para que eles me sigam. Beleza? Forte abraço e na live até quarta-feira que vem. Até mais.